Olá, pessoal. Fala Pública Podcast. Tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio, eu e o Pietro, a nossa lindíssima secretária municipal de integração metropolitana do município do Rio de Janeiro, Cíntia Félix. Cíntia, muito prazer. Nós temos, assim, imensa honra em recebê-la aqui no Fala Pública Podcast, né, Pietro? Verdade. Obrigado por ter disponibilizado o seu tempo. Sei que a agenda no Rio, município como o Rio, não é fácil não, né, Flavinha? Ainda mais numa pasta dessa inovadora. Isso. Uma secretária que, pelo que a gente acompanha lá nas redes sociais, bem ativa, né? Isso. Obrigado mais uma vez aí por ter vindo. É verdade. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Uma honra estar aqui, podendo mostrar um pouquinho da nossa secretaria para vocês. Secretária, a gente sabe da dificuldade da mulher hoje dentro do mercado de trabalho, da luta, da entrada dela. Conta um pouquinho da sua história, como é que você chegou até aqui, para a gente poder entender um pouquinho desse caminho que vem sendo traçado ao longo dos anos, né? Então, eu sou uma mulher que nasceu na comunidade, sou filha da dona Marimar, que ainda é uma enfermeira, né, auxiliar de enfermagem. E eu fui criada na comunidade da Barreira do Vasco. E eu ficava em casa muito sozinha porque minha mãe dava plantão em 3, 4 hospitais diferentes. Nossa. E eu acabei sendo mãe muito nova, né? Muito cedo. Eu fui mãe com 16 anos. E fiquei com meu companheiro durante 14 anos. Eu tive 2 filhos, casei. E depois a vida mudou, separei, né? Muita coisa aconteceu. Mas eu conheci a política através de um grande amigo que já é falecido, foi um vereador, Dr. Sérgio Alves. Uhum. E era meu médico, meu ginecologista, meu amigo, sou grande amiga da família dele. E através dele ele ganhou Ganhou não, né? Ele ficou como suplente em uma eleição, eu ajudei na campanha, vim acreditando em um sonho dele, realmente por amizade. E aí ele entrou como suplente. E ele me convidou para ser secretária dele, né? Eu era muito jovem, muito inexperiente, mas aceitei porque eu confiava nele e ele via que eu era uma menina assim muito curiosa, muito esperta, né? E aí eu tive essa oportunidade na Câmara dos Vereadores. O mandato dele foi muito curto, ele era suplente, só ficou 4 meses, só que muita coisa aconteceu ali, ele enxergou em mim uma pessoa com muita capacidade, muito potencial para poder tocar o gabinete dele, e ele ia me nomear como chefe de gabinete. Olha. Né? Só que as coisas aconteceram, acabou que o mandato caiu. Só que em um outro gabinete existia um chefe de gabinete chamado Marcos Dias, que já me observava e era amigo do Dr. Sérgio também, e estava me preparando para isso. Olha. E quando nós caímos, o Marcos Dias me abraçou. Que legal. E desde então, assim, eu falo que o Marcos Dias, né, o vereador Marcos Dias, né, hoje ele é vereador, eu falo que ele é meu pai, porque ele foi uma pessoa que me abraçou desde muito nova, ele viu também aquela menina inexperiente, mas ele enxergou um potencial em mim e acreditou em mim quando eu mesma não acreditava. Tá? Para mim era tudo muito novo, política, mas eu sempre fui muito curiosa, eu sempre tive muita vontade de vencer, eu nunca aceitei a realidade da comunidade, sabe? Eu fui mãe muito nova, mas eu queria dar o melhor para os meus filhos, eu queria trabalhar, eu queria estudar. E o Marcos Dias me potencializou para tudo isso. Que legal. Ele acreditou em mim, ele fez eu entrar na faculdade, eu fiz a minha primeira faculdade, fiz pós-graduação, tirei minha primeira habilitação, virei empreendedora, abri minha primeira empresa, e tudo isso foram pelas oportunidades que o Marcos Dias me deu, que me proporcionou, me colocou para estudar, me incentivou. E com isso nós fizemos as campanhas dele. Marcos Dias veio a deputado estadual em 2018, deputado federal em 2022. Eu sempre, né, fiz as campanhas dele com muito amor, porque era uma realização pessoal, não pelo lado político, mas sim pela essência dele, de querer cuidar das pessoas, né? Eu vi isso desde sempre, até porque ele cuidou de mim, cuida até hoje. Que bom. Né? É meu grande mentor, é meu grande amigo, é meu legal. paizão. Isso é muito bom. E aí, em 2024, nós viemos para vereador e, graças a Deus, agora temos um vereador eleito. Né? Em 2025, voltei para a Câmara, não mais como uma menina inexperiente, mas como uma mulher preparada para isso.
E aí, em uma oportunidade, ele pôde fazer uma indicação e cá estou na Secretaria de Integração Metropolitana. Pô, que Isso é desafio, muito né? bacana, isso é muito bacana, secretária, porque a gente vê o protagonismo da mulher, né? Que em todo momento, apesar das adversidades, você chegou até ali e nunca desistiu. A preocupação com as pessoas, Sim. a preocupação de estar ali dentro daquele ambiente político, de trabalhar em prol da sociedade, isso é muito bacana, o secretário, porque o vereador, ele teve esse feeling, ele teve essa percepção e pôde enxergar em tão pouco jovem, né, em tão pouca idade, um potencial enorme, e ele levou isso para dentro da nossa cidade, e a gente se sente muito privilegiado, né, Pietro, de ter uma secretária tão jovem, né, e tão competente. O bacana é que a gente que trabalha nos bastidores também, né, Flavinha, a gente vê que de vez em quando a gente acha que está sendo passando despercebido, né? Que a gente não está sendo notado. Quando na verdade, assim, a roda gira é justamente com os assessores e ele conseguiu identificar, pegar aquele carvãozinho lá e transformar naquela pérola que hoje aí está assumindo uma secretaria. E parabéns. Exatamente, assim, isso foi muito novo para mim também, porque eu nunca tive nenhuma perspectiva, assim, de assumir um cargo público, né? Eu sempre trabalhei também por trás dos bastidores e com muito amor, com muito carinho, muita dedicação, porque... eu acho que a política se constrói através de lealdade, fidelidade, competência também, né? Mas eu acho que a fidelidade e a lealdade são fundamentais. É o pilar principal. Isso. Então, assim, eu nunca pensei em mim, entendeu? Eu sempre pensei no próximo, eu sempre pensei nas pessoas, até porque essa é a essência do meu vereador, entendeu? Muito ele legal. tem um carinho gigantesco pelo Rio de Janeiro e ele tá onde tá porque ele realmente merece. Batalhou. E ele faz coisas que ninguém nem sabe, sabe? Mas assim, a gente que trabalha por trás dos bastidores, a gente sabe o que acontece. E sempre foi um exemplo para mim. Então, assim, isso aí para mim foi um privilégio. Agora eu estou secretária, né? Mas graças à dedicação de um grande homem. Isso é muito bom. Secretária, eu queria que a senhora pudesse falar um pouquinho sobre as embaixadas cariocas. Sim. Fala para o pessoal para entender o que é isso dentro da sua pasta. Então, a Embaixada Carioca é uma incubadora social. Elas são polos fixos. Atualmente nós temos no Rio de Janeiro 6 embaixadas, são 6 polos, divididos na Zona Norte e na Zona Oeste. E são polos fixos onde nós fazemos atendimento à população, né? As embaixadas ficam em áreas limítrofes do município, então a gente acaba conseguindo atender pessoas não só do município, mas às vezes vem pessoas de outros municípios também para serem atendidos. E lá a gente presta diversos serviços, né? Diversos serviços sociais, como temos assistência jurídica, psicopedagogia, assistência social, temos alfabetização, temos esporte, teatro, cursos, né, de empreendedorismo, temos cursos de pizzaiolo, depilação, é muita coisa. Então, assim, são diversas assistências que são prestadas pela Embaixada Carioca. Bem interessante, porque, assim, é uma secretaria bem inovadora, Flavinha. A gente estava conversando até nos bastidores um pouco, que é uma secretaria que trabalha transversalmente com os municípios da região metropolitana, algo que, para os países mais desenvolvidos da Europa e mundo afora, já existe essa cultura de integralizar, até porque um município só, a gente fala muito trabalhando sozinho, a gente não chega em lugar nenhum, né? Exatamente. E aí é a mesma coisa com o município, assim, tá de parabéns o prefeito nesse quesito de ter criado essa secretaria, porque realmente a gente vê que alguns municípios têm uma certa deficiência, ou seja de aparelho público, ou seja de mobilidade, seja do que for, e que um outro município pode estar integrando. Então, eu vejo também que é muito localizado nas regiões mesmo que divisa, né? Para poder estar auxiliando. É bem estratégico para isso, para a gente poder dar a oportunidade dos municípios também estarem sendo assistidos, né? E estarem podendo serem atendidos também dentro do nosso município. Secretária, me fala um pouquinho sobre o programa Integra Rio. Assim, na questão mais do ponto de vista do empreendedorismo. Claro. Como é que funciona? Assim, é um programa que, pelo que a gente escuta, pelo que a gente vê aí, pelas matérias de jornais e revistas e tudo mais, assim, é um sucesso, né? E aí, me explica um pouquinho mais para quem está escutando, assim, e nos vendo, como é que funciona? E se puder, assim, falar pra gente um pouquinho dessa história, algumas histórias. Então, o Integra Rio é um programa de patrocínio, né, um edital, um programa de patrocínio da Prefeitura do Rio através da Secretaria, aonde, através de um edital, projetos são contemplados, dividido em algumas categorias, e esses projetos contemplados têm que executar, né, no caso, esses programas
dentro da região metropolitana. Olha. Então, assim, diferente da Embaixada Carioca, que são polos fixos, o Integra Rio, ele dá a oportunidade, né, do empreendedor, dos programas, serem executados em qualquer lugar. Então, assim, você dá a oportunidade do poder público chegar em locais que, às vezes, não eram de difícil acesso. Como um professor, dá um exemplo, um professor de capoeira, um professor de judô que dá aula lá dentro da comunidade, onde as pessoas têm uma dificuldade de estarem trazendo os alunos para o lado de fora, né, para às vezes para um centro de treinamento, né? E aí ele, com o projeto, ele consegue dar aula naquele Lá dentro. local. Legal. Lá dentro. Então, assim, chegar onde às vezes o poder público não chega, né? E aí tem muita coisa também. Tem muita coisa sobre empreendedorismo, tem teatros, tem feiras, tem orquestras que são patrocinadas, né, contempladas, né, através do edital. A Orquestra Forte de Copacabana é uma delas. Olha. Então, assim, Forte de Copacabana, eles se apresentam no mundo todo. Sim, né? extremamente conhecida, né? Isso aí. Então, eles acabam levando o nome da Prefeitura do Rio também, né? O programa também através disso, e eles se apresentam desde em grandes teatros, em grandes locais, como para locais também de vulnerabilidade, onde as pessoas não tinham acesso, e os jovens, né, que são da orquestra também são jovens que são contemplados através disso, né? Ou seja, a sociedade civil, na verdade, participa através de um cadastramento, é isso? Isso é um edital, né, que é lançado, aí existe uma seleção, que legal. Tem todo um acompanhamento, né, tem toda uma tramitação. Uma tramitação que tem que ser Eles são patrocinados pela Prefeitura do município do Rio de Janeiro, né? Isso, Eles através recebem da da sua secretaria, legal. eles recebem um valor e eles executam um projeto que ao erário é de extrema relevância e que pode dar continuidade por um ano. Exatamente, de acordo com o edital, De acordo com o cada edital. um na sua categoria. Que legal. E essas categorias, elas transitam em várias áreas, né, Sim, secretária? Esporte, lazer, cultura, acessibilidade, legal. muita coisa. E as pessoas, para que elas participem, elas têm que estar atentas. Primeiro, ao edital, Sim. que ele publica, né, no site da prefeitura, e quais são as categorias E cumprir exatamente o que está determinado ali. Tem algum caso, algum exemplo que a senhora tenha visto, secretária, dentre esses 1000 projetos aí, que tenha lhe comovido mais, que a senhora tenha visto assim, olha, esse me tocou. Né? São muitos, na verdade, que me comovem. Mas nós fizemos uma diplomação agora na sexta-feira e foi de um curso de capacitação digital para jovens em Manguinhos. Pô, que legal. E, assim, isso me comoveu muito, né? Porque você vê adolescentes, pessoas tão jovens participando de cursos para poder se inserirem no mercado de trabalho, para poderem se informar melhor, né? Para poder engrandecer o currículo. Isso é muito importante em áreas de tanta vulnerabilidade, de violência. Né? Esse excesso de violência. E de pouco acesso do poder público, exatamente, né, Flavinha? Porque a gente percebe que, assim, quem passa e conhece Manguinhos ali, só no acesso você vê da que dificuldade que traz. É verdade. Não até pra entram gente facilmente. entrar, para poder fazer a Exato. diplomação, assim, foi difícil. um ambiente bem complicado. Isso de te difícil tocou? acesso, me tocou muito. Me tocou muito, porque os jovens estavam muito felizes. Eles passaram esse ano fazendo curso. Eu acho que é bacana quando o gestor, ele se envolve tanto que os olhos deles brilham, né? Que você está falando com a gente aqui, teus olhos estão brilhando, né, secretária? Falando sobre isso, é muito bacana. É emocionante, assim, ver o discurso também depois dos Das jovens. mães. Das mães e dos jovens, agradecendo. Teve um lá que pegou e falou assim, agora eu já sei, eu já tô formado. Se tiver uma vaga para mim, pode me chamar, eu tô pronto para trabalhar. Não, e a autoestima vai lá em cima. Exatamente, né? a elevação da autoestima, da dignidade, né? Que não é só aquilo dali, exato, não é só violência. Além, exatamente. Eu acho que é legal a gente levar para o nosso público, secretária, que ainda existe, né, o lado bom da força. E como né? existe, Flavinha. E que isso pode preponderar em locais exatamente como a secretária colocou, né, Pedro? De extrema vulnerabilidade, de violência, que os jovens ali, ao olhar da sociedade, não tem vez, mas que o poder público foi lá e falou assim, não, olha aqui, eu tenho um projeto chamado Integra, Isso aí. a gente vai levar o patrocínio para vocês,
Vocês só precisam se dedicar, vamos lá. Isso dá um gás, né, secretária? Sim, Isso muito, faz muito. e isso preenche o nosso ego, né, com uma coisa boa. É verdade. Verdade. E Flavinha, assim, a gente vê no poder público, a gente, quando está num projeto desse, muito mais só que uma qualificação profissional. Na verdade, a gente combate a violência indiretamente, que uma vez que você tira esses jovens da rua, num Sim. local onde ele era totalmente tendencioso aí para o crime, para o tráfico, e dá a expectativa de autoestima de chegar lá Com assim, certeza. tia, olha só, agora pode me empregar, olha só, É. já estou preparado. E você Você vê vê o vidas sendo diploma. transformadas, porque É. assim, você não transforma só a vida do jovem, você transforma Da toda uma família. família. É, Poxa, e parabéns. dali da sociedade, né, secretária? certeza. Porque aquilo reverbera em todos os aspectos Com que estão ali certeza. na localidade, né, Pietro? Voltando até um pouquinho do Embaixada Carioca, também é um exemplo disso, aonde uma mãe, nós temos um depoimento que até saiu na Band na semana passada, aonde uma mãe foi fazer a inscrição de um filho, né, para um projeto dentro da Embaixada Carioca, e ali ela viu uma oportunidade de estar fazendo um curso também Para ela. para ela, e aí ela foi fazer um curso de culinária, e hoje em dia ela está empreendendo Olha, maravilha. e tá ganhando, né? Trouxe renda para dentro de casa através disso. Então, Quer assim, dizer, não essas tinha- histórias são... vale a pena a gente pontuar de novo, secretário, porque são dignas da gente explanar, da Com gente certeza. colocar, dar A luz, a oportunidade. E principalmente em projetos que muitos não acreditam, muitos não investem por Sim. dizer justamente, aquilo ali não vai entrar nunca, já era, era, tá perdido. E aí você vê que nós temos o resgate da sociedade, a dignidade ela é para todos, Com né? certeza. E eu acho que é bacana também, secretária, você falar para a gente do reflexo que isso dá na economia. Porque a gente não leva um projeto só para preencher, a gente leva um projeto também para dar oportunidade, para crescimento econômico da localidade, capacitação. Com certeza. Aí você vê aí hoje, você vê uma mãe que fez uma inscrição, foi fazer uma inscrição para o filho, viu a oportunidade que ela poderia ter, se inscreveu também e hoje ela é empreendedora. Olha que bacana. E Trouxe aí uma fomentou receita a a renda mais. dela. Exatamente. Exatamente. E muitas das vezes essa geração de renda, ela vem em paralelo com o que ela já tem como profissão. Porque, por Sim. exemplo, culinária é uma profissão que a gente vê que dá para fazer em paralelo. Então, assim, é uma renda extra, Verdade. traz mais dignidade, conforto, é muito bacana. Parabéns. Secretário, fala um pouquinho também dos seminários. Então, os seminários são é o nosso queridinho. Porque o seminário, o que acontece? Nós trazemos a região metropolitana, secretariado, prefeitura, secretarias, né? Para dentro do município, acontecem dentro do município, e é onde a gente consegue fazer esse intercâmbio de municípios, porque ali a gente sempre desenvolve um tema, né? Tem um tema mensal, a gente desenvolve esse tema e a gente discute esse tema e dá oportunidade para os municípios entre si estarem fazendo essa troca de boas práticas, de Olha, política pública. da região e metropolitana. Da região metropolitana. Olha que bacana. Apesar de que, assim, no último seminário nós tivemos até regiões fora da região metropolitana. É isso que eu ia tá? falar. A curiosidade é grande, né? Do time que está ganhando, todo mundo quer A entrar. gente teve região dos lagos, a gente teve Areal, legal. que estão Bacana. sempre presentes com a gente. E assim, é muito interessante porque a gente faz uma troca muito boa, entendeu? E as pessoas estão começando a trazer pra gente também. A gente, eles veem uma oportunidade de trocar com a gente, de receberem da gente de toda a região metropolitana, né? Esse último Esse seminário network você é fez de quê? maravilhoso. Foi Juventude 4.0, entre telas e trilhas, desconectando para reconectar. Olha. Então, assim, nós tínhamos a secretária da Juventude, a secretária de Turismo, né, e a secretária de Tecnologia. Então, assim, foi debatido esse tema entre as 3 secretarias. Tivemos um CEO, né, da sociedade civil, que foi o Luiz, que ele é CEO ele tem uma empresa de ecotrilhas. Então, ele teve presente Legal. também para poder falar um pouco sobre essa desconexão, né? Bacana. Luiz Cruz. E depois nós fizemos um fórum também com ele, onde nós trouxemos a região metropolitana para participar de uma trilha, né? Que também foi desenvolvida através desse nosso seminário. Quem esteve à frente foi o senhor Luiz Cruz. E tivemos também membros presentes da sociedade Civil. e secretariado da região metropolitana fazendo uma trilha no Pão de Açúcar. Isso, legal. eu via os pra vídeos. Desenvolvimento e E liderança. É. Maneiro. Eu vi, Muito legal. foi muito bacana. Foi. E o mais interessante, Pietro, é você ver
que aquilo dali, você traz o resgate da infância, da adolescência, fora das telas, né? Verdade. A felicidade das pessoas subindo a trilha era fora do comum, né? Verdade. E o Pão de Açúcar se tornou ali um local que eu acho que muita gente nunca tinha chegado, né, secretária? Verdade. Muita gente conhecia. tocou ali, ficou abismada com a Não, e beleza. a integração foi maravilhosa, porque a gente conseguiu fazer realmente essa troca. Teve gente de Tanguá que falou assim, poxa, eu quero fazer isso lá no meu município, eu tô pensando em fazer a rota a rota da laranja. Ai, que legal. E convidar a região metropolitana. O que você acha? Eu falei, olha, eu super topo. Conta comigo, faz e me chama que eu ajudo. Eu convoco Me todo chama que eu mundo. vou. Isso aí. É. E a gente ajuda Claro. também a fazer essa troca de experiência, né? entre os municípios. Você desenvolver habilidade ou treinar essas habilidades num local desconectado do teu dia a dia, isso é divino, assim. Verdade. A gente, quantas vezes a gente para falar assim, poxa, eu queria só sumir durante um dia para poder desconectar e conectar. E quando você faz isso com um propósito, poxa, a ideia é fenomenal. Não, muito e bacana. para quem tem curiosidade, né, pode entrar lá na pasta, ver os vídeos, são lindos. Você vê a felicidade das pessoas tocando o Pão de Açúcar naquela trilha. E é uma trilha, o pôr do sol. Eu já tive a oportunidade de fazer aquela trilha, subindo ali pela Cláudio Coutinho. Quem não conhece o Rio de Janeiro, nossos amigos lá do Sul, venham conhecer um pouquinho da Praia Vermelha. É um dos cartões postais mais lindos. do Tem o sunset no pôr do Sim. sol, no Pão de Açúcar. E para ficar mais bonito ainda, esse programa, né, que foi realizado lá num dia lindo, né? Eu tive lá visitando, né? Quase que a gente entra pela tela, muito bacana. E principalmente, secretária, para a gente informar, para quem não conhece o Rio de Janeiro, da necessidade de programas, até em outros estados, voltados nesse sentido, da desconexão, né? Claro, com certeza. A trilha e a tela, né? É verdade. E assim, a nossa secretaria tem essa missão de fazer a integração entre os municípios, mas é muito importante dizer que nós também integramos dentro do próprio município. Então, assim, nós conversamos com todas as secretarias para gerar oportunidade da gente estar desenvolvendo políticas públicas com os outros municípios através das outras secretarias também. Tá? Então, assim, isso é importante falar porque, assim, quando a gente faz uma trilha, a gente também está envolvendo a Secretaria de Turismo, né? E aí, assim, tem várias secretarias que a gente pode envolver, né? A gente tem um planejamento, eu tenho um planejamento com o secretário de governo, Edinho, para a gente fazer um city tour dentro da cidade com a região metropolitana para conhecerem as obras desenvolvidas dentro do município. Que legal. Que bacana. E que não são poucas, né? Porque Não. o Rio é tão grande. Não. Muitos que moram aqui. É super ativo, né? Não, mas muitos que moram aqui no próprio Rio não têm um conhecimento, às conhecem, vezes, tão verdade. grande que é. A gente tem um mapa, né, secretária, da região metropolitana. Temos um mapa da região metropolitana que a senhora trouxe. Foi desenvolvido pela gente. Isso, que eu Olha, queria que você mostrasse. Confesso que essa questão de região metropolitana, a gente estava falando sobre isso, é um pouco confuso até na minha cabeça. Sim, a gente, só depois que eu também tive a experiência do Legislativo, e quando eu passei por Executivo, para estar atuando hoje eu trabalho hoje na Secretaria de Trabalho e Renda, então eu tive que entender um pouco mais disso. E aí eu fui até estudando, mas eu acho que você fez aí um resumo perfeito. O mapa ele discrimina muito bem, né? Toda a região metropolitana tem aqui os 22 municípios, o aniversário, o gentílico, o tamanho da população, Olha, que a maneiro. área, né? E os principais pontos turísticos também. Isso então, é através bom. do nosso mapa você consegue identificar, né? Qual é o principal ponto turístico. Esse de mapa cada tá na região. pasta, tá lá na internet, para quem quiser. Não tá na internet, mas a gente vai Vamos colocar. colocar. Até É porque, recente, assim, né? É recente. Tá certo. Ele tá bem novinho e, na verdade, a gente vai fazer ele também com acessibilidade, né? Poxa, que legal. Então, assim, é tudo muito novo. Eu trouxe para vocês Obrigada. as pastas. Muito pra cada um obrigada. de vocês, onde está todo o nosso material. Nós nos sentimos extremamente honrados, secretária, em saber que existe a preocupação hoje, nós falamos hoje aqui de Prefeitura do Rio de Janeiro, mas existe a preocupação do gestor que ocupa a pasta, no caso a senhora, de propagar o conhecimento, ou seja, você teve a capacidade de sentar com a sua equipe, elaborar o mapa e vislumbrar dentro desse material tudo aquilo que a gente mais pergunta, né? Verdade. Quantos municípios?
O que tem ali no município tal? Poxa, mas eu não conheço. A gente tem esses tantos de municípios que você, às vezes, não trabalha com uma criança, você pode desenvolver aqui né, ô Pietro, uma história. Com certeza, com né? certeza. É educativo, Educativo, né? Bacana a gente ver isso. E assim, o pessoal da secretaria é muito capacitado, sabe? É uma galera assim, Que muito bom. competente. Isso é bom demais. E esse mapa, quando eles trouxeram para mim, na verdade, não foi desenvolvido por mim. Na antiga gestão já estava no planejamento e eles fizeram um estudo, assim, fizeram uma atualização e trouxeram para mim com tanto carinho que eu falei, a gente precisa colocar isso aí para frente agora. Dar visibilidade. É maravilhoso. Legal. E o pessoal da secretaria, assim, Perfeito. a gente tem uma equipe que é Isso é um orgulho, secretária. E assim, não só falando mais um pouco da região metropolitana e do nosso seminário, é importante falar que a gente também ressalta, nós temos um prêmio, que é o Prêmio CEIM, que é uma premiação feita no nosso seminário, onde os 5, não melhores, né, mas na verdade assim, existe uma pré-seleção, né, onde os municípios têm a oportunidade de estar escrevendo os projetos desenvolvidos dentro do município e em cada seminário nós escolhemos 5 projetos para serem premiados. Olha, que interessante. Então eles ganham um prêmio, né, da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é o Prêmio CEIM, Integrando Ações. E aí depois nós vamos até o projeto, nós vamos conhecer, nós fazemos vídeo e aí a gente também acaba fomentando, né, aumentando a visibilidade desse projeto dos municípios dentro da nossa secretaria e para todos os municípios. Esses projetos eles são do Integra ou não? São projetos diversos? São projetos diversos que já acontecem dentro dos municípios. Que legal. E aí eles podem escrever os projetos e aí passa por uma avaliação nossa e esses projetos são premiados com o Prêmio CEIM, que é um troféu lindo. Que legal. E aí acaba aumentando a visibilidade. Claro. Isso é muito bom para o município, né? Tem um prêmio da Prefeitura do Rio. E esses projetos são na área cultural, Não, áreas? São em várias áreas. Precisa ser só cultural, musical, desportiva, não. São várias. São várias áreas. E se alguém quiser saber, eu quero participar desse prêmio, como é que eu faço? Eu entro no site da secretaria, vai no gabinete? Isso, na verdade, o projeto é escrito, a gente recebe as inscrições por e-mail. Uhum. Na verdade, a gente disponibiliza isso para todas as secretarias, para todo o município da região metropolitana. Isso sempre é falado quando a gente faz as visitas, porque a gente tem uma equipe aí que bate de porta em porta, entendeu? Em todas as prefeituras. E aí eles levam esse projeto para eles, né? Eles levam essa oportunidade do prêmio e aí eles sempre querem apresentar, né? Querem escrever. Legal. A gente tem um município que é recorde, que já ganhou 3 prêmios nossos, foi Tanguá. Tanguá já tá no 3º. Olha! Tanguá tá no 3º Tricampeão. prêmio. Tricampeão, já pode pedir música no Fantástico. Pois é. Que legal, E secretária. tá sempre se inscrevendo, tá sempre com a gente. Tem outros também. E esse prêmio foi em que área que eles levaram? Teve na área de educação, eles já ganharam na área de educação. Teve na área de inclusão. Olha, que bacana. Pô, legal. Iniciativas boas, assim, e que assim, representam muito para quem está na ponta. Uma vez que você faz um projeto e desenvolve e tem um reconhecimento do poder público, ainda mais na secretaria com o poder que tem, que é o Rio de Janeiro, porque eu costumo dizer que o Rio de Janeiro é um estado dentro do estado, né? A cidade do Rio de Janeiro, ela é diferente nesse sentido, em todos os sentidos. E aí, assim, fiquei sabendo aí, eu vi uma abelhinha aqui me falar que agora tem um podcast também lá, que iniciou agora recentemente. Não vou dizer que é concorrência não, tá, Flavinha? É um parceiro. Porque assim, mais uma inovação lá. Isso, então, é o Pode Integrar. Que né? legal. Que são os nossos fóruns acontecer de maneira online, que é exatamente para dar oportunidade para a região metropolitana que às vezes não consegue vir, né, no Rio participar do seminário, mas a internet alcança que aonde legal. a gente não consegue chegar, né? Com certeza. Então a gente faz o fórum sempre no mesmo tema do seminário e convida a região metropolitana para participar, e agora o formato é de podcast, é o Pode Integrar. Que legal. Pô, bacana, assim a gente consegue atender, né, e chegar realmente na ponta. Sim. Por mais que a gente faça os circuitos, as conferências, a conferência que faz, seminários,
a gente não consegue botar talvez no auditório o público que você consegue. Não. Fiquei Não, é sabendo que deu bastante visualização, o Ibope lá tava... Tá subindo, tá subindo. subindo. Está crescendo. E foi bem legal. Parabéns pela atitude. Secretária, daqui para frente ainda tem muito trabalho, né? Muito. Muito. Como é que é o seu dia a dia dentro da secretaria? Minha curiosidade. Você trabalha, você é workaholic? Você trabalha de Sou. domingo a domingo? Sem Trabalho. falar que, assim, ó... Quem trabalha com o Eduardo Paes sabe como é que é, Olha, né? eu admiro muito porque tem filhos, trabalha fora, tomar conta de casa. Marido, cachorro, não é muito fácil, papagaio. Tem muitos. E fala um pouquinho da sua experiência agora fora da secretaria. Como é que é o seu dia a dia? É muito? É muito ativo. 12 horas? Muito corrido, é 24. Eu não paro. Eu acordo todo dia muito cedo, eu acordo às 4 da manhã para já dar uma Nossa. olhada para ver se tem alguma mensagem do prefeito. É porque ele acorda muito cedo, a Ele gente acorda sabe. muito cedo, então às 4 eu já boto no WhatsApp para ver se tem alguma coisa. Às vezes eu dou uma cochiladinha e acordo de novo às 5, né? Senão eu já levanto. E assim, minha vida é bem corrida mesmo. Eu sou apaixonada por animais, né? É o grande amor da minha vida. E agora, atualmente, estou fazendo faculdade de veterinária, que era uma paixão. Que legal. Uma realização pessoal. É uma realização Que legal. pessoal, é por amor, né? E assim, eu acabo conciliando tudo isso. Eu concilio a faculdade, Família, ou eu vou de manhã, filhos. ou eu vou de noite para a faculdade, eu dou um jeito. Os filhos, eu tenho uma menina de 19 anos e um de 11 anos, Nossa. fez 11 anos ontem, o Bernardo. Tenho muitos bichos, né? Eu tenho 11 cachorros. 11? Tem 11 Nossa, cachorros, que tem o legal. peixe, tem o papagaio, tem a arara, tem a calopsita. Acho que tá fazendo veterinária para economizar um pouquinho, né? Porque tanto pois é. animal... Mas agora, não tinha pouca... Como se tivesse pouca coisa pra fazer, agora tem mais. veterinária. Pois é, então eu tenho uma rede de apoio muito boa, eu tenho um marido que legal. assim, é um super homem, é um super Suporte. marido e Que me bonito. apoia em Isso é tudo. legal. Tenho a minha mamãe, que tem 74 anos, e eu falo que meus filhos são filhos de vó, né? Porque assim, eu pago as contas, mas são criados por ela. Que legal. É ela que cuida mesmo, é ela que fica em cima. E é isso, eu acabo conciliando tudo, sou super ativa, tô na secretaria todos os dias. Isso que a gente ia Quando eu não tô em uma falar. agenda externa, eu tô interna, todo mundo consegue me achar na secretaria. Eu acho que é importante a gente destacar, secretária, que a minha pergunta pelo seu lado, o outro lado fora da secretaria, é justamente isso, que a gente consegue estar em todos os espaços ao mesmo tempo, né? Verdade. A gente, como mulher, a gente consegue trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, dar conta do marido, pagar as contas e supervisionar o trabalho da secretária de casa, que ainda tem essa função. Sim. E eu acho que é bacana porque a gente prova que a gente é capaz. Com certeza. Eu acho que é legal a gente dar esse depoimento aqui com a nossa secretária tão jovem. Eu falei para ela que o tempo dela de idade é o meu de experiência da LERJ, quase. Mas eu acho que é bacana, secretária, porque é um exemplo, né? O nosso prefeito, ele teve muita certeza na sua escolha, porque viu no potencial que você detém nisso tudo, que você dá conta, né? E eu acho que é bacana porque o nosso Rio de Janeiro ele só tem a ganhar com isso, porque a sua dedicação, o seu amor pelo que está fazendo, né? Esses projetos que muitas prefeituras ainda desconhecem. A gente fez um levantamento, secretária, e verificou que praticamente no nosso país, a dificuldade de uma integração metropolitana é muito grande. É verdade. Poucos são os estados e, quiçá, municípios que possuem uma integração metropolitana. Sim, sim. E nós, inclusive, estamos conversando com alguns estados para a gente estar podendo fazer essa integração Olha também. aí, olha aí. Legal. Pois é. E a gente fez um levantamento, eu e Pietro, secretária, e vislumbramos também, na comparação com outros países, da importância do município do Rio de Janeiro no vanguarda desses projetos. Verdade. O Rio de Janeiro hoje, através da sua pasta, ele desenvolve grandes projetos, por exemplo, o Integra, né, as embaixadas cariocas, que são grandes seminários também, que são propagados, que muita gente desconhece e que fazem parte do poder público, da gestão pública. Sim. Então, políticas públicas de integração, políticas públicas de inclusão, políticas públicas de incubadoras sociais, né? E fazem do nosso município um município muito importante na federação.
Porque hoje o Rio de Janeiro ele é reconhecido pelo trabalho que ele desempenha através de suas prefeituras, né? Verdade. Nos 92 municípios, o Rio de Janeiro ele é sempre o exemplo de todos. Se o Verdade. Rio de Janeiro faz, todo mundo segue. Isso aí. E assim, nosso prefeito Eduardo Paes, ele é um visionário, né? Uhum, Ele uhum. tem muito cuidado, né, com todos, e ele é o maior incentivador dessa integração entre os municípios. Independente de partido político, né, de posição social, ele tem muito interesse em realmente fazer essa integração e dar a oportunidade para os municípios estarem se desenvolvendo cada vez mais, e que isso seja através da gente, seja em parceria, né? E isso é muito importante. Claro, né? claro. Ele é um cara que realmente é um administrador, é um gestor incrível. A gente pode verificar, ô secretária, nisso que você acabou de falar aqui, dos prêmios de reconhecimento, nos prêmios de patrocínio, nos projetos de patrocínio, né? Qual a prefeitura que hoje em dia se preocupa com aquela comunidade lá dentro para poder levar um projeto de patrocínio de alguma coisa? É Aquele difícil. empreendedor, né, que está lá na ponta, Na porque na ponta. verdade quem desenvolve um projeto desse talvez não tenha nem fins lucrativos, mas Sim, é o sim. empreendedor na questão Nato. do quesito Exatamente. social, Exato. dos direitos que Sim. o poder público poderia estar fazendo e na verdade não consegue alcançar, e eles vão lá por conta própria fazer sua parte, sua cota, né, Verdade. de bons feitos para a humanidade. Sim, assim, e eu é acho lindo difícil, isso, muito é bacana, parabenizar. E é difícil a gente ver isso. Por isso que eu estava ali falando, porque a gente tem uma visão futura, né? O nosso prefeito hoje do município do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ele é um cara que dispensa comentários do currículo dele, né? É verdade. Ele tem um currículo ímpar, Sim. que eu não conheço. Não, gestor nato. né? Eu não conheço alguém que se dedique tanto. Você vai lá no Instagram dele, domingo, 7 horas da manhã, ele está na prefeitura. Isso aí. Cavalieri, que é o vice-prefeito, coitado, ele tá louco, porque ele não conhece o ritmo do Eduardo Paes, né? Não, o Cavalieri tá muito capacitado e já está. Não, eu tô no dizendo, tá ritmo- deixando ele louco, Não, porque ele tá no corre. ritmo- Não, ele também. Cavalieri é super acelerado, ele tá no Ih, ritmo. olha aí, Pedro. Eu falo que é do 1 e do 2. Porque assim, Olha aí. Cavalieri tá no ritmo. Eduardo Paes. Exatamente como Nossa, Eduardo Paes, então a gente sabe? tá bem. São dois Gestores. excelentes gestores Olha, e administradores. olha isso. Cavalieri está totalmente preparado Que bacana. para ser o braço forte do Eduardo Paes conduzindo o município do Rio de Janeiro. E outra coisa, os nossos prefeitos, né? Eu digo nossos prefeitos porque é prefeito e vice-prefeito, mas os dois trabalham em conjunto, eles sabem de tudo que acontece dentro da secretaria. E isso é incrível. Que legal. Porque eles acompanham tudo muito de perto, sabe? Às vezes eles podem não estar presentes, né? Fisicamente, até porque assim, é humanamente Impossível, mas eles sabem de tudo que acontece. Quando a gente chega para as reuniões, quando eu sou convocada para as reuniões, eles já estão assim com relatórios de tudo que está acontecendo. Pronto. Eles já sabem o que está acontecendo. Que legal. Sabe? E isso é muito importante porque a gente vê que o trabalho realmente está dando certo, está sendo desenvolvido, Legal. a gente está cumprindo uma missão. É Que um legal. modelo de gestão bem bacana, porque assim, a gente vê quantas secretarias existem e como é que eles ficam atualizados tão É rapidamente, né? verdade. Não, todo mundo se algo que- comunica, assim, todo mundo trabalha com muito interessantíssimo. amor. A gente Muito vê bacana. isso. A prefeitura do Rio, eu posso dizer que ela é feita de amor. Que legal. Porque todo mundo trabalha com muito amor e muita dedicação, as pessoas se comunicam, a gente sabe tudo que está acontecendo para poder trabalhar em conjunto, né? Isso é muito bom. Secretária, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Claro. Planos futuros para Cíntia Félix aí, como é que tá essa... Porque assim, a gente vê o seu histórico de assessora, chefe de gabinete, secretária, e agora? Como é que tá a cabeça? Fora a faculdade de medicina veterinária, né? Como é que tá a cabeça da Cíntia? Pasta recém-assumida, mas que com um desafio gigante, porque quando a gente sai do legislativo pro executivo, É diferente. Sim. vou te falar um negócio. Então, assim, a minha cabeça tá bem tranquila, porque, assim, eu sou uma pessoa super ativa, tá? Então, assim, eu sempre tive uma pegada, assim, bem acelerada. Sou apaixonada. Eu falei que antes de eu assumir a pasta, né, eu não sabia que isso ia acontecer, mas eu já tava com saudade da campanha, né? Porque a gente fica tão acelerado na campanha e depois bate uma depressão Quando acaba. pós-campanha, que parece que você não tá fazendo nada. E, assim, isso aí veio pra mudar a minha vida e acelerar tudo de novo, né? Se bem que assim, eu tô com saudade da campanha. 2026 tá aí. Tá chegando. Tá chegando. E assim, pra mim tá sendo um desafio muito bom, mas tudo pra mim tá sendo, apesar de muito novo,
tá sendo bem tranquilo, porque eu já estava acostumada nesse ritmo. Lá O atrás. vereador Marcos Dias é uma pessoa também super acelerada, então eu já vinha nessa batida de trabalho, entendeu? Que a gente trabalha mesmo de domingo a domingo e às vezes e não parece trabalho, porque quando você faz com amor, quando você trabalha com amor, as coisas fluem. Né? Ele flui de uma forma tão natural. E é isso, gente, é trabalhar com amor. Tudo que eu faço, aonde eu estou, às vezes tem até lugares que eu falo assim, eu não queria, não. O pessoal até, a equipe brinca comigo que fala assim, isso porque eu não queria ir, né? Porque quando eu chego, acabou. Eu me entrego. Isso é legal. Onde eu estiver, eu me entrego, eu me divirto. Isso é bom. E assim, o trabalho passa a ser mais leve, porque assim, eu realmente faço com o coração. Então, onde eu tô ali me entregando 100%, sabe? Isso é bom. Corpo e alma. E os planos futuros é esse, é trabalhar cada vez mais, entregar 120% e deixar Deus agir no que ele quiser. Eu tô aí para ser usada, entendeu? Eu tô preparada para ser instrumento. Que bom, secretária. A gente pensa no futuro e às vezes a gente não quer planejar, né? Mas com tanto trabalho pela frente, a gente já dá para ver que tem muito planejamento ainda para executar junto ao Eduardo Paes, né? E a gente conhece o prefeito, sabe que ele é workaholic, ele bota para quebrar e bota para funcionar. E a gente espera que a sua pasta com certeza terá êxito, mas que a gente espera que ela cresça ainda mais, porque nós somos contemplados. Já está crescendo. Né? A gente tem avançado muito na região metropolitana. Nosso trabalho, assim, realmente está sendo visto, né? A pasta está sendo conhecida. A região metropolitana está enxergando a gente como realmente uma referência, um meio de condução para essa troca de boas práticas de política pública. E, assim, realmente está crescendo muito. E é isso, gente. Eu estou à disposição do meu chefe, do meu prefeito, do meu vice-prefeito. Isso aí. E pronta para o que eles quiserem desenvolver aí. Como eu disse, eu sou instrumento. Secretária, a gente está indo para o final do nosso podcast, que é sempre um prazer a gente ficar aqui horas conversando, mas a gente entende que a senhora tem compromissos. E a gente gostaria de saber o seguinte: hoje, Cíntia Pérez, olhando para lá atrás, aquela Cíntia Pérez com 16... Félix, perdão. Cíntia Félix, olhando lá atrás, o que se diria para aquela Cíntia de 16 anos? Cíntia Félix, 2025, Cíntia Félix aos 16 anos. O que você diria? Não pode chorar. Já tô emocionada. Não pode chorar. É um orgulho a gente ouvir isso. Já tô emocionada. É sempre muito bom a gente ouvir o quanto que você caminhou até aqui, né? Eu diria para aquela menina que deu certo. Continua. Eu daria parabéns, mandaria ela continuar. Que bom. Diria que ela é uma grande mulher e que ela é referência para a família, para a filha. E para ela continuar que tá no caminho Vai dar certo. certo. Vai dar certo. A trajetória não é só de dor. Isso aí. Cíntia Félix venceu. Muita alegria. Isso aí. Olha que bom. Deu certo. Já deu certo. Secretária, a gente agradece muito a sua participação. Eu quero dizer que é um orgulho, sempre eu digo isso, uma mulher estar à frente de um trabalho tão bacana, de quantas barreiras você superou para estar até aqui. Eu faço essa pergunta porque são 5 segundos de retrocesso que a gente faz e quando a gente para olhar no espelho, passa um filme, exatamente. E eu digo que não chora porque nós já tivemos aí na sua cadeira grandes políticos também que se emocionaram. Por quê? Porque vale a pena você acreditar naquilo que você faz. Hoje a Cíntia Félix está aqui sentada na minha frente, mas um dia ela acreditou nela mesma e ela nunca desistiu, ela nunca largou aquele sonho de vencer. Sim. E o sonho de vencer é um sonho próprio, porque tem gente, Pietro, que no primeiro obstáculo já fala assim, desisto, não vai dar, acabou, a parede é muito grande, eu não consigo escalar. Mas você vê uma mulher de grandiosidade como a secretária aqui, que venceu, foi mãe nova, mas que não desistiu dos sonhos. Hoje faz medicina veterinária porque é um sonho, uma realização pessoal. Sou formada em administração. Aí, olha que bacana. Tenho gestão. Mas uma coisa, você nunca desistiu dos seus sonhos. Com certeza, olhar para aquela menina da comunidade que enfrentou muitos desafios, veio de escola pública, foi mãe muito nova, né, na adolescência, e hoje em dia poder passar essa experiência
e dizer que mulher realmente pode estar onde Ela quiser. quiser. Parabéns, é Né? isso. Isso aí é algo que me deixa muito Orgulho. feliz e eu tenho muita honra de poder passar isso Pros seus filhos. para os meus filhos e para a sociedade, né? Porque a gente acaba não sendo fruto do meio das coisas ruins, né? A gente um exemplo. pode aproveitar as coisas boas e as oportunidades, né? É. Tem que ser aproveitadas. Cíntia, eu falava com Flávia assim que você aceitou o convite de participar aqui, e aí foi enviado um release pela sua equipe, e quando eu fui ler, eu achei interessante, porque geralmente quando a gente recebe o release de um parlamentar, de um convidado político, eles colocam sempre os projetos e colocam sempre as benfeitorias políticas. E você foi bem humana, no sentido, eu ainda falei com Flavinha assim, Flavinha, o release dela tá diferente. E aí a gente batendo um papo com o teu assessor, previamente você chegar, a gente teve essa percepção. E agora conversando com você mais ainda. E aí, com isso eu queria te falar o seguinte, a gente está no poder público há alguns poucos anos, né, Flavinha? Quase a idade da nossa secretária. secretária. Mais de 20 e eu, assim, um pouco bem menos, mas bem atuante. E a gente vê que vou falar que essa nova leva de políticos, de gestores do poder público, vem trazendo para a gente assim, uma satisfação, uma honra muito grande em estar podendo escolher. Independente de lado político, o Eduardo Paz ele tem uma equipe competente demais e que a gente vê pelos resultados, tá? Contra fatos não há argumento, então é indiscutível isso. E ver uma pessoa que coloca o sentimento na frente, que coloca muito amor na frente, eu acho que o que vem como resultado é consequência realmente do que você coloca. Dizer que assim, você veio de uma periferia, você cresceu, você ganhou teu espaço, conquistou seu espaço, na verdade, e hoje com toda certeza, às vezes a gente não tem essa percepção, mas você é referência para muita gente. Muitas mulheres, com e certeza. não só as mulheres, Flavinha, mas como toda uma comunidade, às vezes, que você representa, e através dessa comunidade representam outras comunidades. Então, queria te parabenizar, te agradecer por ter vindo aqui, dizer que o Fala Pública Podcast é uma extensão do seu quintal. Você pode nos utilizar obrigada. sempre que possível precisar, for. sempre que quiser. As portas estarão sempre abertas aqui para você e que assim seu trabalho só flua e tenha muita luz e que possa assim trazer frutos bacanas. Eu sou da Baixada Fluminense, sou de Nova Iguaçu. Eu estava até olhando aqui qual ponto turístico ela colocou lá, Serra do Vulcão. Eu moro, graças a Deus, de frente para a Serra do Vulcão, é um lugar lindo. Lindo, incrível, já fiz muita trilha ali. Exatamente. Eu sou piloto de parapente, então já voei muito também dali, conheço de cima, conheço de baixo. E assim, sou doida para voar, ainda não fiz, experimente. Mas assim, achei muito bacana a sua iniciativa. Assim, mudou a gestão, mas você conseguiu concluir de fato aqueles projetos que são bons, que já estavam lá, e os que você também está criando. Então, parabéns por tudo que você tem construído e que vai construir ainda. E conte sempre com a gente. Secretária, a gente terminando aqui, eu quero deixar endossadas as palavras do Pietro, dizer que a nossa função pública aqui é levar o máximo para a sociedade possível. O que acontece dentro de uma secretaria, dentro de um parlamento, dentro de um mandato, mas que principalmente que as pessoas conheçam o gestor, que saibam da seriedade do trabalho dele, que conheçam os projetos em desenvolvimento que aquele prefeito, que aquele deputado, que aquela figura pública esteja desempenhando, porque isso é política. Sim. Política não é só a falácia daquele cara que não faz nada. Política é isso, é o concreto. A gente tem o seu depoimento emocionado, mas que ele representa a luta, e eu enfatizo sempre, a luta de uma mulher, ela é muito maior do que qualquer outra categoria, porque só a mulher sabe o quanto que a gente batalha para estar onde a gente está. Nossa sociedade enfrenta, infelizmente, o machismo, o preconceito, né? A gente enfrenta barreiras enormes, mas a gente não precisa provar muito, a gente só precisa fazer. E a gente fazendo, a gente já tem ali o resultado. É isso aí, a gente não precisa se fragilizar. Exatamente. Né? Todo mundo coloca a mulher como muito frágil. Nós realmente somos o sexo frágil, né? Mas isso aí não tem problema nenhum nisso. Só que nós somos protagonistas das nossas histórias. Exatamente. Nós podemos estar e ocupar qualquer espaços que a gente queira. Então, e aí, por essa razão, Fala Pública Podcast, mais uma vez, deixa aqui as portas abertas, escancaradas para o seu retorno. É um prazer sempre a gente estar diante de grandes gestores, como o Pietro falou, trazer representantes da nossa secretaria
para cá, para o podcast da nossa prefeitura, quer dizer, é algo muito importante, porque outros estados podem conhecer mais da nossa secretária, podem copiar os projetos, né? Mas que desempenhem esses papéis com seriedade, como a nossa Cíntia aqui, tá? Eu que agradeço e digo que as portas da secretaria também estão abertas para vocês. Obrigada, muito Quando obrigada. vocês quiserem conhecer, o convite está feito e eu estou lá aguardando também. Secretária, quem queira te seguir nas redes sociais? Então é cinciafelix.rio. Cíntia com I. É Cíntia com CY e TH. CYNTHIA. cinciafelix.rio. E CIM.rio também. Isso aí. Secretaria Especial de Integração Metropolitana. Só para traduzir o CIM aí para a galera, para o pessoal entender. Porque @CIM.rio e @cinciafelix.rio. Pessoal, Fala Pública Podcast hoje teve o prazer de receber essa secretária linda, como eu disse, quase a idade que eu tenho de experiência na Assembleia. Cíntia Félix é um espetáculo de gestora, a gente não precisa nem falar, com tudo que a gente viu aqui na pasta, e colocamos à sua disposição a nossa pauta aqui. Venha nos conhecer, Fala Pública Podcast, né, Pietro? Com certeza, Flavinha. E até o próximo episódio, que o próximo convidado também, o sarrafo tá alto, né? Trouxe a secretária Cíntia para cá e agora é só para alto. Tá alto. Pessoal, Fala Pública Podcast agradece aqui e até o próximo episódio. Muito obrigada.